Bem, meus irmãos, o tema que nós vamos falar hoje é um tema um pouco difícil, mas há momentos que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de trazer isso para os irmãos. Pode o remanescente receber a marca da besta, ou sinal? Então é isso que nós vamos ver. Ou melhor, quem está na Techuvá corre o risco de receber o sinal da besta ou a marca? O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de se acomodar. Algumas religiões dizem assim, aqui é a igreja verdadeira. E a pessoa nunca realmente vai verificar se procede aquela informação, se realmente é verdadeira. É importante salientar também para os irmãos que nós não temos o objetivo aqui de discutir as religiões alheias. Nós não temos o princípio de discutir o que creem os outros religiosos. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque a nossa visão é uma visão escritural e linear. Nós seguimos o que a Bíblia estabelece. Nós optamos em não seguir tradições de homens. Nós optamos não seguir instituições que foram criadas pelos homens. O porquê disso? Porque quando você vai ver os profetas, os apóstolos, eles tinham uma missão: alertar o povo de Israel, alertar o povo escolhido dos perigos que o mundo oferecia. Mas você não vê, por exemplo, nenhum profeta falando mal de uma entidade religiosa, um Deus religioso qualquer, não. Ele apenas condenava o israelita que fosse seguir aquele Deus. Mas ele nunca criticava, porque não interessava para ele. Ele não acreditava naquilo. Se ele não acreditava naquilo, por que ele ia perder tempo com aquela situação? Os apóstolos também. Então, nós não temos nenhum vínculo, preste bem atenção, nós não temos vínculo algum com nenhum movimento que não seja fundamentado na Torá, nos profetas, em Yeshua e nos apóstolos. Os nossos sábios são os profetas, os apóstolos e o nosso mestre Yeshua. Nós não estamos aqui para questionar se aquele movimento, aquele outro lá, não é porque ele se parece conosco, ou nós temos semelhanças com eles, que nós fazemos parte da mesma ideologia, o mesmo pensamento. Não. A Sheolam, quando ela surgiu com um propósito, há 25 anos atrás. Nós surgimos com um propósito, uma missão judaica. Naquela época, o objetivo que nós tínhamos era levar Yeshua aos judeus. Com o passar dos anos, muitos cristãos tiveram interesses em conhecer Yeshua. E hoje a nossa missão é essa: abraçar aquele judeu que não aceitava Yeshua e partiu para reconhecê-lo, e o cristão que seguia a sua religião e resolveu seguir Yeshua e a sua Torá. Nosso propósito é esse. Nós cremos também que a Bíblia ela foi escrita exclusivamente para os servos do Deus bendito. Muitas pessoas, muitas religiões que nós temos por aí, elas puxam para si. A Bíblia foi escrita para mim. Ah, não, foi para mim, foi para a minha igreja. Por exemplo, tem uma igreja sabatista que ela diz o seguinte, que ela é a igreja de Laodiceia, porque é uma igreja morna. Mas vai chegar um momento que ela vai tornar-se uma igreja pujante, o poder de Deus vai estar com ela. Ou seja, não cremos dessa forma. Nós cremos sim que a Bíblia foi dada como está em Apocalipse 14, 12. Aqui está a sabedoria dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Yeshua. Tiago, o irmão
carnal de Yeshua disse o seguinte: se você guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um só, é culpado de todos. Se você é culpado de todas as transgressões de todos os mandamentos, você não pode ser seguidor de Yeshua. Em Apocalipse 22, 14, diz assim: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, que têm direito à árvore da vida e vão entrar pelas portas. Então, nós sabemos que uma das condições para recebermos esse título de filhos de Deus, congregação de Deus, igreja de Deus, assembleia de Deus, o que você quiser, qual termo que você quiser, é você cumprir os mandamentos na integralidade e ter a fé em Yeshua. Não adianta você seguir uma parte dos mandamentos e, por outro lado, seguir as tradições humanas. Você está transgredindo. Por exemplo, todos os movimentos, com exceção hoje, aqui no Brasil, estou falando do Brasil, lá fora não sei, aqui no Brasil, com exceção da Shenlan, todos os movimentos considerados techuvá, eles fizeram uma opção que contraria a Torá, que é justamente seguir o calendário fixo babilônico instituído no século II por Hilel II. Quando eles abandonaram o calendário baseado no surgimento da Lua Nova, o que acontece? Começaram a transgredir Torá. Eles fizeram duas modificações também. A primeira, gravíssima, eles escolheram um dia do mês de Abib, o dia 16 de Abib, para iniciar a contagem dos 50 dias. Sendo que a Bíblia é clara. Na semana dos pães ázimos, o primeiro domingo é o início da contagem. Como podemos provar isso? Está escrito. Segundo, se assim está determinado, se houvesse um dia fixo, então nós não precisaríamos contar 50 dias, como é feita a contagem do Homer. É só pegar o dia 16, colocar mais 50, quando desse 66 dias, era Shavuot. Então nós vemos aí, aqui essa transgressão da Torá. A segunda transgressão gravíssima, a festa das trombetas, que anuncia a volta de Yeshua, foi escondida com o falso ano novo no 7º mês. Por favor, em nome do Messias Yeshua, aquelas desculpas que eles usam, mas nem o meu netinho, que está com 1 ano, acredita mais. Ah, não, nós celebramos o ano novo no 7º mês, porque foi o nascimento de Adão. Aonde na Bíblia fala isso? Aonde na Bíblia cita que Adão nasceu no 7º mês, no 1º dia? É mentira sobre mentira. E às vezes as pessoas ficam chocadas quando nós somos incisivos. Mas não dá para tratar a mentira passando a mão na cabeça. Não dá. Yeshua, o da Bíblia, não é o que eles pregam aí. O Messias frágil, Messias fraco. Não. Quando ele enfrentava essas transgressões, ele era incisivo. Ele dizia: vocês são raça de víboras, serpentes. A vocês está determinado o inferno, o Guerrinon, o lago de fogo, como você preferir. Quando ele foi questionado em Mateus 15, por que os seus discípulos não lavam a mão segundo a tradição dos anciões? E ele não respondeu. Primeiro porque ninguém é obrigado a seguir tradição de ancião, a partir desse princípio. Ele deu uma resposta incisiva e objetiva. Por que vocês transgridem a Torá? Por causa dessa
essas tradições. Logo à frente ele diz, o inferno está reservado para vocês. A morte do lago de fogo. Então, querer tentar passar pano. Ah, mas coitadinho, não tem coitadinho. Ou nós tomamos um posicionamento diante de Deus, uma posição definitiva, ou vamos ter problemas. E o que eu disse para vocês, podem receber a marca da besta. É isso que nós vamos estudar hoje. Nós temos um outro problema aqui, que é a tradução. Você pode pegar várias Bíblias, uma atrás, sinal... Ô, irmão, tinha alguém com o microfone aberto, já fechou já, desculpa. Uma atrás, sinal, a outra atrás, marca, a outra atrás, selo. Tudo é a mesma base da palavra em hebraico e no grego. Sinal, marca e selo. Aí você vai ler, dá uma confusão tremenda. Por que dá uma confusão tremenda? Porque você não sabe o que é sinal, o que é marca, o que é selo. Tudo é a mesma coisa. É uma marca que o próprio Criador coloca nas pessoas para a salvação e envia para as pessoas para a perdição. O primeiro sinal que nós vemos está relatado quando Noé sai da arca e Deus dá um sinal. Ele falou, esse arco da aliança é arco da aliança, não é arco-íris não, viu? Arco-íris é uma invenção que fizeram depois. Esse arco da aliança, que é aquelas 7 cores que aparece depois de uma chuva, é o meu sinal entre vós que nunca mais destruirei a terra com outro dilúvio. Então, ali nós temos o primeiro pacto que Deus faz com o homem, que ele não iria fazer a mesma coisa que ele havia feito para aqueles que haviam perecido. Nós vemos um outro sinal também, quando Moisés, através da inspiração divina, através da ordem do Senhor, o Deus bendito, manda colocar um sinal nos umbrais das portas, passar o sangue no cordeiro. E quando o anjo da morte passasse, ele visse o sinal, ele pularia aquela casa e nenhum primogênito que estivesse ali morreria. Há relatos que nas casas dos israelitas, muitos egípcios se abrigaram e não foram mortos, porque aquela casa tinha um sinal. E quando nós vamos lá para o Apocalipse, nós vamos ver várias citações sobre a questão do sinal da marca. Nós vemos, eu vou citar para vocês, se vocês puderem anotar, seria bom. Se não, depois eu vou colocar os textos no WhatsApp e vocês anotem. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vamos à leitura. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Então, agora, João, ele tem uma visão. Ele viu alguns tronos e quem estavam sentados neles tinham o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Então tem a besta e a imagem. Nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só um parênteses. Por uma questão de respeito literário. Então, quando você está lendo uma Bíblia em português que traz o nome, eu leio o nome, está Jesus. Quando eu estou usando uma Bíblia hebraica, eu falo Yeshua, tá? Então, vamos continuar. Então, nós vemos aqui que esses personagens, eles não receberam o sinal da besta e não receberam, né, nas suas testas ou na sua mão.
Já foi falado um monte de fantasias. Teoria das conspirações são as que mais surgem por aí. Desde criança eu escuto. Naquela época, quando eu era criança, já faz um pouco de tempo, ainda não tinha exatamente o CPF, como é hoje. Então existia, mas era muito raro. Quando surgiu o CPF, todo mundo dizia, esse é o sinal da besta. Depois apareceu o código de barra, esse é o sinal da besta. Agora o QR Code, esse é o sinal da besta. Aí depois o chip, esse é o sinal da besta. Tudo isso é balela, fantasia, coisa de infantilidade, porque não é o que a Bíblia fala. A Bíblia trata os assuntos bíblicos com relação à Bíblia, ela não se preocupa com situações que não fazem parte do nosso sistema. Deus não mandou nenhuma mensagem para a igreja de Constantino, Deus não mandou nenhuma mensagem para a igreja de Lutero, Deus não mandou nenhuma mensagem para nenhuma religião que saiu da igreja de Constantino. Deus mandou uma mensagem para o seu povo, que está nesta confusão, e se encontra em Apocalipse 18:4. Lá é claro e objetivo. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados, nem incorram nas suas pragas. O povo eterno se espalhou entre essas organizações religiosas e existe uma ordem, sai dela. Simples assim. Mas, Rabino, o senhor tem certeza? Tem, está escrito. Se eu não me orientar pelo que está escrito, eu vou orientar por onde? Porque eu ouvi dizer, eu ouvi falar? Não, claro que não. Porque se eu tiver que errar, que eu erre pela palavra, porque eu tenho como me justificar. Agora, errar porque eu acho, porque falaram, porque o sábio tal diz tal coisa, o sábio tal diz tal coisa. Peraí, se fosse sábio, tinha aceitado Yeshua. Se não aceitou Yeshua, não é sábio. A partir desse princípio. Já encerramos o assunto por aqui. Todavia, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16. Diz assim. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Se repete novamente no capítulo 20 falou. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome da besta e o número dele. Não vamos entrar em questão de que número que é, ou seja, não é o propósito. Aqueles que não receberam o sinal na testa ou na mão, que não vamos tratar desse assunto hoje, essas pessoas estão impossibilitadas de comprar ou vender. Alguma coisa vai bloquear a vida dessas pessoas. E hoje não é muito difícil, né? Praticamente, dinheiro as pessoas quase não carregam mais. Hoje nós temos o Pix, nós temos os cartões de crédito, nós temos os cartões de débito, não é? E já não vai precisar mais, vai ser só através do quê? Do celular que você vai ter tudo. E está dizendo aqui que essas pessoas não vão ter mais acesso a comprar e nem poder vender. Para vender, por exemplo, eu tenho a minha empresa. Eu preciso emitir uma nota. Para emitir essa nota, eu tenho que pagar para uma empresa que me libera o software. Aí eu pago para ela. Se eu não tiver como pagar, se for bloqueado o meu sistema, o meu cartão, eu não posso emitir uma nota. Se eu não emito nota, eu não recebo. Se eu não tenho como sacar no dinheiro, eu não tenho como comprar. Então, as pessoas que não receberam o sinal da besta, elas estarão impossibilitadas de receber, de viver nesse sistema. Aqueles que são funcionários, a empresa não vai poder pagar. Então, vocês percebam que o cerco vai fechando. Tá? O cerco vai apertando. Aí você faz a seguinte pergunta. E agora? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho um netinho de um mês, de um ano. Tenho a minha netinha, de 7. Tenho os meus netinhos adotivos. Como é que eu vou fazer?
Não desiste não, viu? A gente vai ter a resposta. Apocalipse 14, 9. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adoram a besta, a sua imagem, e receberam o sinal na testa ou na mão, beberão do vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos do Cordeiro. Agora complicou. Aqueles que não receberam o sinal, não vai poder nem comprar nem vender. E aqueles que receberam o sinal, serão o quê? Receberão o furor da ira de Deus. Não tem para onde correr. De um lado, eu espero não poder comprar nem vender, porque aí eu recebi o selo de Deus. E do outro lado, aqueles que serão perseguidos com o furor da ira de Deus. E a Bíblia diz: coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Percebam, meus amados, não é fácil o que está para vir. E se as pessoas continuarem a levar a vida espiritual do jeito que elas estão levando, provavelmente a maioria vai optar em receber o sinal da besta. Porque quando ela vê que a coisa está apertando, que o cerco está apertando, muitos vão desistir desta jornada. Mas saibam que coisa terrível será isso, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Nós vemos aqui uma coisa que você tem que parar e começar a raciocinar. É impossível. Já se vão 30 minutos, a gente nem começou o tema. É impossível tratar de um tema desse sem que nós possamos realmente, né, pegar todos os textos e mostrar. Então, nós sabemos que existem duas situações. Primeiro, o sinal de Deus e o sinal da besta. Segundo, nós temos que fazer uma escolha. Deus está falando com o seu povo. Deus não está falando com aquilo que eu falei, com a igreja de Constantino, com a igreja de Lutero, não. Ele está falando com o seu povo. E dizendo para o seu povo: sai dessa confusão, sai da Babilônia. E agora nós vamos tentar entender a Babilônia. A Babilônia, nesta época, quando foi escrito, já fazia 700 anos que não existia mais. Já tinha passado o Império Persa, durou 240 anos. Já havia passado o Império Grego e estava no meio do Império Romano. Que Babilônia é essa? Esta Babilônia se referia àqueles judeus que estiveram na Babilônia e trouxeram para o meio do povo doutrinas babilônicas. E quais são essas doutrinas babilônicas que eles trouxeram? O que eu falei no comecinho. O ano novo no meio do ano. Esse falso Rosh Hashanah, que foi para encobrir trombetas que anuncia a vinda do Messias e as 7 últimas pragas. Então, para criar uma névoa sobre isso, ao invés de clamarmos, de chamarmos o povo para a atenção, nós vamos celebrar o ano novo no meio do ano, que é coisa para doido. No mínimo é para doido. Né? E eu já celebrei muito, só que eu achava esquisito. Mas aquela situação, eu acho esquisito, mas todo mundo faz, eu faço. Até que um dia eu falei: meu amigo, ou você escolhe um lado, escolhe o outro. E o espírito de Josué me lembrou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, primeira coisa. Segundo, essa mudança do calendário, esse ano vocês vão ser testemunhas. Primeiro,
celebraram o Rosh Hashanah deles no dia de trombetas 3 dias antes. Celebraram dia 25, foi dia 28. Vão celebrar Yom Kippur no dia 11. Celebraram 3 dias antes. Tabernáculos, 3 dias antes. Ou seja, vão celebrar as festas fora da data bíblica. É como você guardar o sábado na quarta-feira, na terça ou quinta-feira. Não tem valor nenhum. Isso chama-se transgressão. Isso chama-se confusão. Chama-se Babilônia. Porque se Deus nos deu, conforme está em Isaías 66, 23, né, uma orientação, conforme está em Salmo 108, que dizendo que a lua foi dada para marcar os tempos. Como está lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que ele criou para marcar os tempos. Então nós temos o segredo, como fazer. Só que agora há uma transgressão. Já transgrediram Shavuot. Tem uma diferença de uma semana. Então nós vamos percebendo que há uma série de transgressões, porque Deus está falando com o povo que se diz seguidor dele. Um povo que diz que conhece Torá, que obedece Torá, que guarda o mandamento de Deus. Deus não está mandando mensagem para os budistas. Deus não está mandando mensagem para os hinduístas. Deus não está mandando mensagem para a igreja de Constantino. A igreja de Constantino determinou que o dia deles é o domingo. A igreja de Constantino determinou que o ano novo deles é no 10º mês, em dezembro, dia 31. Então não é para esse povo que ele está mandando. Ele está mandando para o povo que está dentro da restauração. E agora nós sabemos, não vai dar tempo de passar para vocês, depois eu mando. Eu tenho um tratado da Igreja Católica que diz que o domingo é a marca da igreja. O domingo é a marca da igreja. Então nós temos aí o domingo sendo a marca da igreja, se opondo ao sinal de Deus. Aí nós vamos lá para o livro do profeta Ezequiel. Perdão. Ezequiel 20:20. Eu sei que está aqui. Ezequiel 20:20. Olha o que o profeta Ezequiel nos diz. O profeta Ezequiel, ele começa o seu ministério em Judá, depois é levado cativo e termina o seu ministério na Babilônia. E olha o que ele diz aqui. Façam. Vamos pegar essa tradução aqui está estranha. É complicado, você não poder nem confiar nas traduções. É complicado. Misericórdia. Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, no plural, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus nos deu um sinal, um selo. Quem tiver esse selo, esse sinal, não vai receber as pragas que o Apocalipse relata. Só que ele fala em sábados. Em hebraico, Shabbatot. A que ele se refere? O que está em Levítico 23. O primeiro que temos lá é o 7º dia. Depois nós temos pães ázimos. Pêssar não é Shabat. E nem é festa. É sacrifício de Pêssar. Nós temos pães ázimos. Nós temos, depois de ázimo, nós temos o quê? Shavuot. Depois nós temos trombetas. Temos Yom Kippur, tabernáculos, 1º dia, e tabernáculo, 8º dia. Esses 7 são os Shabbatot, que é justamente o que está aqui em Ezequiel. Sábados. Quando a Bíblia fala sábado no singular, é o 7º dia.
Quando fala sábados ou Shabbatot, significam os 7 sábados festivos, incluindo o 7º dia. Este é o sinal. Se você transgredir este sinal, você não tem como ficar no meio do caminho. Não, eu não estou nem do lado de um, eu não estou nem do lado do outro. Não, não tem como. Ou você está do lado de quem recebeu o sinal do Deus bendito, ou você está do lado de quem recebeu o sinal da besta. Agora vem a palavra dura. Aqueles que abandonaram o calendário bíblico estão celebrando em datas erradas, eles estão transgredindo Torá. Se eles estão transgredindo Torá e não se arrependerem, não importa que eles usem talit, kippá, que usem nome hebraico, que cante música em hebraico, isso não vai mudar nada. Eles são transgressores. Da mesma forma que aqueles que seguem a igreja de Constantino optaram em guardar o domingo, não o 7º dia. São transgressores. E a Bíblia é clara, se ensina ou não. O que passar disso provém do maligno. Aí vem, mas não podemos falar isso. Eu aprendi porque eu assistia a tal coisa. Isso não vai mudar a história. Se você está aqui hoje, foi porque o Deus bendito te escolheu para você receber esta verdade, para você não viver debaixo do jugo da mentira. Nós temos Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Presta bem atenção. Essa frase que é dita aqui vai ser muito dita por alguns que estão na Techuvá, né, que usam talit, que usam kippá, usam tzitzit e celebram as festas nos dias que eles seguem dos falsos líderes religiosos, não do que está na palavra de Deus. E olha só a conversa que eles têm aqui. Ó. Vamos lá. No versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, né, expressar que serve a Deus não significa que você vai entrar no reino dos céus e não nos céus, que é uma diferença muito grande. A maioria das pessoas confunde nos com dos, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, nós temos um problema aí de leitura, né? As pessoas leem tudo errado. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E eu, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, claramente, nunca vos conheci. Que coisa tremenda, não? Imagina nós estarmos na presença do Deus bendito, na presença do Messias, e falar, mas Senhor, eu fiz milagres em nome de Yeshua. Eu expulsei demônios em nome de Yeshua. Eu fiz maravilhas em nome de Yeshua. E aí, Yeshua olha para você e diz, não te conheço, nunca te vi. Coisa dura, não, irmãos? E quem vai receber essa citação? A Bíblia fala. Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que sois contra a Torá, contra a lei de Deus. E a lei de Deus diz que nós temos que contar as festas a partir da lua nova. A lei de Deus diz que o ano novo é a partir de Abib. A Bíblia diz
que a Shavuot é a partir do primeiro domingo da semana de Pêssar, da semana de Ázimos. A Bíblia é clara, nítida e transparente. Não tem dúvidas. Se qualquer movimento religioso, por mais parecido que seja com o povo de Deus, mas segue tradições humanas, essa é a sentença. Não vos conheço. Ah, mas eu gosto tanto daquela pregação daquele homem, né? As músicas são tão bacanas. Ótimo, maravilhoso. Só que isso não é suficiente para a salvação. Lembra do Apocalipse? Aqui está a sabedoria, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Yeshua. Fora disso, não tem como. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. Não adianta ficar com utopias. Ou nós tomamos uma decisão de estarmos ao lado da verdade e pregarmos a verdade, ensinarmos a verdade. O que é um conselho? Aproveita o resto de tempo que tem nesse mundo. Porque depois só os castigos divinos, porque não tem a menor chance de você obter salvação se você ficar em cima do muro, se você ficar na indecisão. Outros dizem, mas não é possível. Eles são poderosos. Eles têm até televisão. Tem programas extraordinários. As filmagens são espetaculares. Eu estou filmando aqui com um celular que muitas vezes você não consegue nem atender o telefone, tão ruim que está. E hoje eu fui olhar um celular, quase caí de costa. Falei, vou continuar com o meu ruinzinho mesmo? Porque não dá, não. Então, nós vemos a situação das pessoas. Irmãos, voltemos para as Escrituras Sagradas. Voltemos para a Bíblia, para a simplicidade do Evangelho. Se ensina ou não que passar disso provém do maligno. E quando você for julgar as mensagens que eu tenho ensinado a vocês, me tragam textos bíblicos. Não usem afirmações. Não, mas o fulano disso, o cicrano, o Bertano. Isso não interessa para nós. O tempo é curto. É muito curto, irmãos. Para nós ficarmos brincando de salvação. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Deus tem uma obra gigantesca sobre os nossos ombros. E nós dependemos cada dia mais de vocês. Tudo que vocês têm feito, as orações que vocês têm feito, têm ajudado muito. As doações e ofertas que vocês têm doado, têm ajudado esse pequeno ministério a crescer. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês, mas muito, para que vocês possam ajudar esta obra ser levada a todos os cantos. Nós não viemos aqui, irmãos, para sermos mais um, mas nós somos chamados para sermos baluartes, para dar as mensagens angélicas que estão no Apocalipse. Os discípulos chegaram e conversaram com Yeshua e ele diz, olha, eu gostaria de dizer muitas coisas, mas vocês não entenderiam. E eu vou usar essa frase do Senhor Yeshua. Tem tantas coisas que eu gostaria de passar para vocês, mas não posso, porque vocês não estão preparados ainda. E o que me entristece mais, irmãos, é que muitos poderiam estar aqui hoje e não estão. Existem duas situações. Devem estar assistindo novela ou algum filme, porque olhando para as paredes não deve estar. Estão perdendo uma grande palavra, uma grande mensagem. Então vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Se você soubesse o tempo da nossa visitação, se você soubesse o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, vocês estariam tocando a trombeta. Como disse lá o profeta, né? Se o atalaia vê o inimigo chegando e não deu alerta, vou cobrar dele. Das minhas mãos não vou cobrar nada não, porque eu já falo a real, já falo a verdade. Aqui está a palavra, aqui está a verdade.
nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Lá em Apocalipse, fala sobre a igreja de Laodiceia. Vou até ler para vocês. Apocalipse, capítulo 2. Esse é um período em que a maioria de nós estamos vivendo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem quente e que nem frio. Mas quem dera, ou você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e não és frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Você diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Olha só que texto maravilhoso. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, porque muitos serão derrotados. Ao que vencer, dar-lhe-ei que assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a mensagem dessa noite para você. Se você tem ouvido, escuta o que Deus está falando. Se você está morto, você nem sabe se você fica de um lado ou do outro. Decida. Porque os mornos serão vomitados. E o problema do morno, que ele quase viu a redenção. Todavia, foi lançado no lago de fogo. Você teve a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês. Vamos mudar a nossa maneira de lidar com a palavra de Deus. Vamos usar o espírito de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Parem de brincar de religião. Perguntaram para Yeshua: é lícito pagar tributos a César? Ele disse: me dê uma moeda. Quando deu a moeda, o que tem aqui? O rosto de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Shabat é do Senhor. Não faça do Shabat o seu dia. Não pegue o dia do Senhor e ofereça para outros deuses. As festas bíblicas foram feitas para serem obedecidas. Lá em Zacarias, capítulo 14, diz que aqueles que não celebram as festas dos tabernáculos, naquele ano seguinte, ele será amaldiçoado. Quando nós não celebramos as festas bíblicas na data certa, não celebramos porque temos outras coisas, outros interesses pessoais, nós recebemos uma maldição divina. Não sou eu que estou falando, está escrito. E eu aproveito esse momento que nós estamos, como se diz, é um grupo fechado para falar claro, nítido e transparente para vocês. Eu não posso falar isto no YouTube, no Facebook, porque outras pessoas não entenderiam. Mas vocês são da casa, vocês são os filhos do Deus bendito. E o Deus bendito está chamando você para a razão. O que você está fazendo da sua vida?
É para isso que você veio servir a Deus? Para ser um morno? Para que Deus te vomite? Não. Se até aqui você não tomou uma decisão, tome hoje. Pare de colocar coisas na frente de Deus. Ah, se der, eu vou. Mas se não der, eu não vou. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é do Senhor. Você não pode fazer a obra. É óbvio que vocês sabem que nós temos essa transição que está acontecendo. Tem pessoas que estão trabalhando, se ele deixa de trabalhar, ele passa necessidade. Então ele vai trabalhar para parar de trabalhar sábado. É assim que funciona. Mas se você faz parte daqueles que o sábado você pode servir a Deus e você escolhe servir o homem, servir o mundo, cuidado. Se na festa dos tabernáculos você pode ir, mas você prefere fazer outras coisas, lembre-se da parábola do rei que foi casar o seu filho. E ele mandou convidar toda a sociedade. Cada um disse uma coisa. Não posso porque eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, enfim, todos conhecem. O servo voltou: Senhor, ninguém quis vir. E ele disse: faça o seguinte, vai em todas as vielas, nas ruas, na favela, onde tiver, e traz eles para a festa. E trouxe. De repente, o Senhor entra aquela multidão e ele percebe que tem um daqueles miseráveis que estavam ali sem as vestes nupciais. Ele diz: o que você está fazendo aqui? Joga esse indivíduo lá no abismo. O que é a veste nupcial ali? A justiça de Cristo. Todavia, irmãos, muitos de nós estamos fazendo exatamente igual. Estamos procurando os nossos interesses e não os interesses de Deus. Quem já me conhece sabe que eu sou muito objetivo. Se você quer cumprir o mandamento de Deus ou não, não é problema meu. Eu apenas estou aqui para ser o porta-voz de Deus nesse momento, através da palavra. Não sou profeta, não digo assim diz o Senhor, eu digo que está escrito, a palavra diz isso. Então tome consciência do que você quer para a tua vida. Decida a quem você quer servir. Se você quer servir a palavra de Deus, se você quer servir Yeshua, se você quer servir o Deus bendito, tome uma decisão. Agora, se você quer servir o mundo, não tem problema nenhum. Boa viagem. É uma escolha. Nós temos que respeitar as escolhas. Não tem problema algum. Só que nós temos que ter um posicionamento. Ou sermos quentes na presença de Deus, ou sermos frios. Agora, essa situação de mornidão, isso aí acaba com a obra de Deus. Atrapalha a obra de Deus. Se você ainda insiste em permanecer no erro, você tem hoje uma escolha a fazer. Pense bem. Esse estudo é um estudo para que você reflita. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Ninguém tem a vida no seguro. Talvez alguns, ou um ou outro, possa ser recolhido. Não sei. Até eu, talvez. Se for eu, a minha missão eu fiz. Então, meus irmãos, vamos pensar em que nós queremos fazer. A noiva não é amante. A noiva é pura e imaculada. Se você quer ser uma amante, você está no lugar errado. Aqui é aqueles que querem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. É aqueles que querem entrar pelas portas. É aqueles que querem comer da árvore da vida. Então, esse é o convite que eu faço para você. Está chegando as festas de tabernáculo. Pense bem.
Ah, não, mas eu vou passear. Pense bem. Ah, eu vou. Pense bem. Se você quer bênção, a receita da bênção chama-se obediência. Óbvio que tem pessoas que não é possível. Por exemplo, o Freitas Nobre não dá para vir, ele está lá em Natal. Deus sabe disso. Agora, se você está próximo, tem como vir e não quer vir, aí é uma opção sua. Então, esse é o estudo de hoje. Um estudo pesado, eu entendo. Mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Na Segunda Guerra Mundial, pelo menos 4 generais se destacaram. Aqueles generais, eles eram severos, duros, mas nas batalhas, poucos soldados que estavam sobre a sua liderança morreram. E eles conseguiram vencer a maioria dos combates. Quando um líder é fraco, a congregação é fraca, as pessoas são fracas e as pessoas não saem do lugar. Por isso que nós temos que tomar um posicionamento diante de Deus. Quando Josué disse aquela frase que já falei umas 3 vezes hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor, por quê? Porque a maioria daquelas pessoas não queriam mais servir a Deus. E ele disse, é problema de vocês, você não quer servir, não estou nem aí, que eu vou servir. E é o que eu digo hoje. Nós temos feito um sacrifício enorme para que você possa ter a oportunidade de guardar os mandamentos de Deus. Estão fazendo 3 meses que nós estamos programando a festa de tabernáculos. 3 meses. Irmãos. E é o momento de você fazer a sua escolha. A Bíblia é clara. Quem não observar essa festa não receberá as bênçãos. Se você quer ser abençoado, tome uma posição diante de Deus. Que o Deus bendito abençoe todos vocês nesta noite, essa noite de sábado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Hoje eu faço questão de orar pelos irmãos. Que Deus esteja com vocês, abençoando cada um de vocês. Se as minhas palavras o incomodou, é um bom sinal. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, Pai, eu estou na tua presença, Senhor, para colocar os teus filhos que aqui estão presentes, aqueles que ouvirão esse áudio, para que eles tomem uma posição definitiva, uma posição efetiva de guardar os teus mandamentos. Que esta mornidão que tem tomado conta desta obra desapareça do nosso meio. Que possamos ser fervorosos, quentes na palavra. Entra com providência, Senhor. Aqueles que estão doentes, que a cura chegue. Aqueles que estão tristes, Senhor, que eles sejam enriquecidos com a alegria da tua palavra. Aqueles que estão buscando, Senhor, uma resposta, que a resposta seja do alto. Visita cada um dos teus servos nesta noite, atendendo a necessidade de cada um deles. Nós te pedimos tudo isso, não que haja mérito algum, mas através dos méritos alcançados por Yeshua, teu Filho, que esteve entre nós, deu a sua própria vida, para que possamos ter vida. Em nome de Yeshua que nós pedimos e agradecemos. Amém. Tenham uma boa noite. Que o Deus bendito visite cada um de vocês. Pense no que foi falado. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Estarei aqui à disposição. Shalom, shalom a todos. Shalom, meus irmãos. Shalom, shalom. 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 Shalom.